Sejam todos bem-vindos a este momento de prece do Lar Fabiano de Cristo, agradecendo sempre a oportunidade de estarmos reunidos e aprendermos um pouco mais sobre a doutrina espírita, que nos conforta e esclarece sobre muitas coisas. E a nossa reflexão de hoje é do capítulo 3, item 19, do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz: progressão dos mundos. O progresso é a lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar um mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos, destinado a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham assim, paralelamente, o progresso do homem e dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador? Quanto, ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder, a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia, que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao em que hoje se acha, e se alçará sobre esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Santo Agostinho, Paris, de 1862. Então, meus irmãos, iremos observar que em uma das obras de Kardec, mais precisamente no livro da Gênese, nos diz que o planeta Terra está sujeito à lei do progresso. E no capítulo 18, vemos a seguinte citação: progride fisicamente pela transformação de seus componentes e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Estes dois progressos seguem e caminham paralelamente, pois a perfeição da habitação está em relação com a do habitante. Fisicamente, o mundo tem sofrido transformações sucessivas
comprovadas pela ciência. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Então, isto nos diz respeito às maneiras em que a progressão dos mundos acontece. Allan Kardec nos ensina: este duplo progresso acontece de duas maneiras, uma lenta, gradual e imperceptível, e outra por bruscas mudanças, cada uma das quais corresponde um movimento ascensional mais rápido que marca, por características bem definidas, períodos progressivos da humanidade. Então vemos aqui que é pelas mudanças lentas e graduais, e podemos considerar as épocas consecutivas, por exemplo, nos costumes, nas leis. Então temos como ponto de partida os encarnados, que estão sujeitos às provas e expiações. Aqueles que estão acima não estão mais sujeitos a doenças, possuem um sentido mais apurado e uma longevidade maior. Já os que estão abaixo têm por lei a força bruta e a justiça não predomina. E o que podemos dizer de nós? Tendo como base o Evangelho segundo o Espiritismo, podemos dizer que há um predomínio da superioridade intelectual, porém não da moral, já que as provas e as expiações ainda estão presentes. Vale lembrar que as provas e as expiações são atos que são cometidos contra a lei divina. Por exemplo, quando fazemos mal a alguém, estamos indo contra a lei divina. Elas são testes aos quais somos submetidos para fortalecer as lições que são aprendidas. E ainda vamos avançando no conhecimento doutrinário. Nos comprometemos com uma nova maneira de proceder, vamos ajustando os percursos e etc. Aqui no planeta Terra ainda há um predomínio da ambição, da vaidade, do orgulho, porém nós estamos progredindo. Assim como a progressão dos mundos, que é às vezes lento e gradual, ou então brusca, na nossa transformação pode acontecer a mesma coisa. Ela pode ser lenta e superada pelas provas e as missões que adquirimos nas reencarnações, formando assim um alicerce no amor, na caridade, na fraternidade. Ou mais rápida, como nas expiações que são necessárias para um processo de aprendizado. Não tem como ficarmos iguais após essas mudanças físicas e morais que sofremos de tempos em tempos, em nossas encarnações sucessivas. Esses processos de aprendizados nos projetam para um novo patamar evolutivo, se assim o desejarmos. Então, meus irmãos, que possamos aproveitar estes momentos de reflexão e abrir os nossos corações como aprendizes da vida, alegres por aprender, gratos por esta oportunidade ofertada por Jesus, nosso Mestre, o nosso guia.
rogando as bênçãos da sua paz, da sua luz sobre todos nós. Que assim possa ser.